Boa noite a todos e todas. Domingou. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, um ótimo domingo, com muito descanso, muita coisa boa. Começando agora o vídeo Perspectivas para essa semana comigo, Bernardo Pascovitch. Hoje é dia 30 de agosto de 2020, amanhã é o último dia útil de agosto. Então, fechando amanhã o mês de agosto e muita coisa importante que vai acontecer nessa semana, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Começando com o cenário interno, começando com o que vai acontecer no Brasil que vai afetar o seu dinheiro, os seus investimentos. Amanhã tem Boletim Focus, aquele compilado semanal do Banco Central com as pesquisas e opiniões do mercado financeiro com relação à macroeconomia. Então, taxa de juros, taxa de juros, taxa Selic é a mesma coisa, câmbio, IPCA, inflação, PIB, economia. Então, tudo isso vai ser divulgado amanhã pelo Banco Central. Importante a gente acompanhar para entender como que o mercado está vendo a possível recuperação da economia brasileira, os impactos que aconteceram na semana passada, aquele grande debate da política fiscal, como que isso vai ser visto ou foi visto pelo mercado na semana passada, já que a pesquisa, o Boletim Focus de amanhã, ele pega as opiniões, as visões do mercado financeiro até sexta-feira passada, anteontem. Então é importante a gente acompanhar. Amanhã também é o último dia de resultados trimestrais do segundo trimestre de 2020, o trimestre do coronavírus. Quem vai divulgar amanhã seu resultado trimestral é a Lojas Renner, uma varejista super importante no segmento de vestuário. A gente vai acompanhar e vai ver como que vai ser, enfim, foram, na verdade, os resultados financeiros da Renner do segundo trimestre de 2020. Isso na segunda-feira. Na terça-feira, pontos muito importantes. Em primeiro lugar, reunião de líderes para anunciar, na verdade, a nova proposta do Ministério da Economia com relação ao Renda Brasil. Aquele programa que deu muita polêmica na semana passada, quando o Bolsonaro disse que recusava aquele modelo proposto pela equipe econômica do Renda Brasil, que era um auxílio emergencial muito baixo e muito abaixo do que o Bolsonaro considera como o mínimo possível, justamente para ajudar a população e para ajudar a própria popularidade do Bolsonaro. Então, vai ser na terça-feira de manhã essa reunião com líderes, grande expectativa do mercado. E também temos na terça-feira, divulgação do PIB, Produto Interno Bruto da economia brasileira do segundo trimestre de 2020. A perspectiva de uma pesquisa da Bloomberg é que tenha acontecido uma queda de 9,5% no segundo trimestre de 2020, uma queda bem forte, bem acentuada, tem tudo a ver com, como eu falei para vocês, o trimestre do coronavírus. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, 2 IPOs, 2 aberturas de capital, empresas abrindo seu capital na Bolsa Brasileira. Primeiro, Pague Menos, rede de farmácias, e segundo, da Lave, construtora. Podem movimentar o mercado na quarta-feira e atrair interesse de investidores. Quinta-feira, produção industrial de julho, vão ser divulgados os dados da indústria de julho no Brasil, com expectativa de uma leve melhora com relação aos meses anteriores. Conforme a gente vai saindo aí da crise do coronavírus, ou a economia dá sinais de recuperação, a indústria também, o comércio, o serviço, enfim, diversos setores da economia têm se recuperado dentro do possível, dentro do que faça sentido nesse momento de grande crise econômica. Na sexta-feira não tem nenhum evento muito importante, mas na outra segunda-feira, no dia 7 de setembro, é feriado no Brasil. Feriado no Brasil. O que significa que não tem bolsa funcionando aqui no Brasil. Ou seja, é muito possível que na sexta-feira muito investidor queira desmontar, queira se desfazer das suas posições, vender suas posições, porque no momento de muita volatilidade como o atual que a gente está vivendo, os investidores não gostam de ficar comprados, ou seja, ter ações aqui no Brasil, enquanto os Estados Unidos e o resto do mundo, na segunda-feira, dia 7 de setembro, vão operar normalmente. Por quê? Porque pode acontecer algum grande fato ruim, negativo lá fora, e aí a Bolsa Brasileira está fechada. Quando a Bolsa reabre, ela pode tomar um tombo ainda maior. É bem verdade que lá em maio, em abril, a gente teve o contrário. A Bolsa aqui estava fechada, lá fora a situação caiu muito, a Bolsa aqui ficou blindada. Quando reabriu aqui, o mercado lá fora também já estava um pouco melhor, então a bolsa foi salva, entre aspas, pelo feriado. Mas é uma tendência grande o investidor não querer dormir posicionado, que a gente fala. Então ele vende, se desfaz das suas posições, justamente para não ficar o feriado, ou dormir no feriado com as suas ações no Brasil, enquanto o resto do mundo funciona. Então, na sexta-feira, isso pode trazer mais volatilidade para o mercado.
Assuntos aqui no Brasil que não tem dia específico. Primeiro, debates fiscais sobre a política do governo e do Estado, né, do governo federal, com relação especificamente ao programa Renda Brasil e aos auxílios defendidos pelo Bolsonaro. Primeiro ponto, isso que trouxe muita briga, disputa na semana passada. Segundo ponto, discussões sobre permanência ou não do Paulo Guedes, do Paulinho no Ministério da Economia. Terceiro ponto, privatização da Eletrobras. Na semana passada, as ações da Eletrobras subiram forte, com vários rumores de privatização. E em quarto lugar, a oscilação do dólar. O dólar também subiu muito semana passada, depois caiu bastante. Vamos ver como que isso vai se desenvolver nessa semana. Agora vamos para fora do Brasil, cenário externo. Amanhã tem PMI na China, são os indicadores econômicos que vão ser divulgados da economia chinesa, muito importante, segunda maior economia do mundo. Tem também nova composição do Dow Jones, o índice de empresas industriais dos Estados Unidos vai ter algumas modificações. Vão sair as empresas Pfizer, ExxonMobil e Raytheon. Vão sair do Dow Jones e quem vai entrar? Salesforce, que é uma gigante de controle de vendas, né, de processos de vendas da internet, Honeywell, que eu não sei o que é, e Amgen, que também não sei o que é. Mas enfim, importantes mudanças aí na composição do Dow Jones, um dos índices mais importantes do mundo de ações. E na segunda-feira também tem resultados trimestrais da Zoom, esse aplicativo ficou tão famoso, utilizado por um monte de gente, né, para reuniões online durante a pandemia. Amanhã saem os resultados lá nos Estados Unidos. Quarta-feira, isso na segunda-feira. Terça-feira não tem nada de muito importante. Na quarta-feira tem a divulgação do livro bege do Fed, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. Esse livro bege é o seguinte, é um relatório publicado 8 vezes ao ano que traz a situação dos 12 bancos centrais regionais dos Estados Unidos. Tem o Fed, que é o Banco Central americano, e aí você tem Feds regionais, tem 12 Feds de estados. Então o livro bege, basicamente, ele compila todas as visões desses Feds regionais e comentários sobre política econômica, política monetária, situação da economia. Ele é muito observado e acompanhado também pelo mercado. Então, olho nisso na quarta-feira, que pode ser importante. E tudo, qualquer fala do Fed, balança bastante os investimentos. Vamos lembrar que na quinta e sexta-feira as ações subiram forte no Brasil, fora do Brasil, por conta do discurso do presidente do Fed americano, o Jeremy Powell, com informações sobre essa nova política monetária aceitando uma inflação maior nos Estados Unidos. Então isso a gente vai ter falas desses dirigentes na quarta-feira. Na quinta-feira, a gente tem o Weekly Jobless Claims, ou seja, os números semanais dos pedidos de seguro-desemprego na maior economia do mundo, que é a economia americana. Esse número ele tem se mantido muito estável ao longo das últimas semanas, acima de 1 milhão de novos pedidos por semana. Isso tem mostrado um enfraquecimento da economia americana em absorver essa grande quantidade de desempregados e de pessoas que precisam encontrar novos postos de trabalho. Isso é muito importante na quinta-feira. Na sexta-feira tem o relatório propriamente dito de emprego dos Estados Unidos. Então, quantas vagas foram criadas ou perdidas nos Estados Unidos? É aquele famoso relatório do payroll. A expectativa do mercado é que tenha tido uma criação em agosto de 1,3 milhão de vagas em agosto. Em julho foi 1,7 milhão de vagas. Então a expectativa é que em agosto tenha tido uma criação um pouco menor do que a criação do último mês de julho. E o que não tem data para acontecer nesta semana, que é importante a gente acompanhar. Primeiro, eleições americanas. Isso deve continuar acelerando e trazendo mais volatilidade, mais disputas entre Joe Biden, candidato democrata, e o Trump, candidato republicano, atual presidente, candidato à sua reeleição. Deve trazer cada vez mais volatilidade, cada vez mais disputa na bolsa, também refletindo esse clima de estabilidade. Então é importante observar. E o segundo ponto importante observar é o S&P 500. Ele teve na semana passada recordes e caminha para encerrar o melhor mês de agosto dos últimos 34 anos. Será que vai encerrar realmente? Então olho nisso no S&P, porque é muito importante. Se você tinha gostado desse vídeo do Perspectivas para a Semana comigo, Bernardo Pascovitch, por favor, compartilha com as outras pessoas. Eu preciso muito do seu apoio para atingir e ajudar mais brasileiros e brasileiras a investir melhor o seu dinheiro. Então aqui no Instagram, clica no aviãozinho, manda para a galera, deixa o seu like, que também é muito importante, deixa um comentário que mostra que você gostou do vídeo. Quem estiver no YouTube, deixa o seu like, deixa um comentário e se inscreve no canal, também me ajuda muito. Obrigado, um abraço e até amanhã com o resumo do Bernardo. Tchau!